Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu trago para você detalhes da proposta do Corinthians em relação a Biel, proposta que o esporte pode gostar. Vou te contar essa história agora nesse blend de informações. Vamos ainda falar sobre Carlos Vinícius, que pediu muito na sua primeira tentativa de jogar no Corinthians. Ele foi oferecido ao Timão. Vou te contar essa história também. Vamos falar nesse blend de informações que 46 atletas da base do Corinthians já foram dispensados após a saída de Augusto Melo. E ainda tem Palácios indo embora. Será que agora é para valer? Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu quero começar falando pelo Palácios, né? Começar falando do Palácios, começar pelo Palácios. Por quê? Porque o Corinthians está, né, avaliando aí uma proposta e negociando a saída do Palácios, o empréstimo dele até o fim do ano, quando termina o seu contrato com o Austin, né, FC dos Estados Unidos, tá? O jogador de 25 anos não tem espaço, né, no Corinthians, é o quarto reserva hoje da lateral e ganha 600 mil reais por mês. Ele está atrás do Anchileri, do Hugo e também do Bidu. O problema é que o Corinthians quer uma economia, tudo. O problema é que o Corinthians vai continuar nessa negociação com o Austin, o Corinthians vai continuar pagando os direitos de imagem do jogador e também as luvas, né, que acordaram com o atleta. Então, o Palácios, para jogar nesse time dos Estados Unidos, o Corinthians ainda vai pagar 300 mil reais por mês. Muita gente reclama, pô, ainda vai pagar 300 mil, só que se ele ficar é 600. Então, meu amigo, não tem muito o que fazer, é pegar ou largar. Essa é a única proposta que chegou até agora para o Palácios de fato, as outras foram só sondagens. O Corinthians deu uma segurada para ver se chega alguma outra coisa, mas pelo jeito ele não vai ser aproveitado e tudo indica que ele vai sair dessa forma, com o Corinthians pagando os direitos de imagem. Aliás, né, a atitude do Corinthians já utilizada no empréstimo, né, do Fagner para o Cruzeiro. O Corinthians paga a imagem, paga 500 mil, né, somando imagem metade do salário, o Cruzeiro paga só metade do salário, o Cruzeiro paga bem menos, né, bem pouco aí, e o Corinthians paga, né, 500 mil reais para o Fagner jogar no Cruzeiro. E ainda tem essa questão agora envolvendo o Palácios. Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. 46 atletas dispensados já na base, né, com Osmar Stabile. Isso mesmo. Já era de se esperar, porque o número chegava a quase 100 jogadores contratados, passava de 90 jogadores contratados nas categorias de base do Corinthians na gestão do Augusto Melo, e o Corinthians faz uma limpeza geral. 46 jogadores já foram dispensados. Meu amigo, a caneta não para de vários contratos que foram rescindidos nas categorias de base do Corinthians. Vários contratos. Está assinando 46 e ainda tem mais 30 atletas em avaliação no Corinthians, tá? O Corinthians, né, tá tomando cuidado, né, para não cometer nenhuma injustiça com nenhum jogador, né? Eles querem fazer ali, eles estão fazendo essa limpeza, mas não é uma limpeza política, né? Não é limpeza política, então eles não querem ser injustos com ninguém. Por isso que esses 30 atletas estão em avaliação, mas devem, né, ter mais jogadores dispensados, outros vão ficar, claro, mas são mais 30 em análise, 46 já dispensados, enfim, um número aí de 90 e pouco que o Augusto contratou. Desses 46, eu ouvi a seguinte frase de uma pessoa bem importante no Corinthians, hein? Não, uma maioria não sabe nem chutar uma bola. Aí eu falei, né, 46 atletas, enfim, vários questionamentos. O Corinthians já começou a limpeza na base, né? Começou pelos profissionais, né? Gerente, executivo, ex-jogadores, e agora também partindo dos atletas. 46 já chegou o número de atletas dispensados nas categorias de base do Esporte Clube Corinthians Paulista. Deixe o seu like, comente aqui embaixo. Olha só, o Carlos Vinícius foi oferecido ao Corinthians, jogador de 30 anos, né, 1,90 m, canhoto, é o Vinícius da pose, né, mete um gol e mete a pose. Como isso me preocupa, porque nós já temos algumas coisas nesse nível, né? Enfim, agora aqui, eu quero saber de bola na rede, meu amigo. Carlos Vinícius foi oferecido, está sem clube, né, enfim, né, teve o seu contrato encerrado com o Fulham, até agora não acertou com nenhum clube brasileiro, está sendo oferecido para vários clubes e, claro,
Quando se trata de Corinthians, ele pediu mais de 1 milhão. Esse é o problema hoje no Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Se paga muito e os jogadores sabem, o mercado sabe que o Corinthians paga e paga bem, né? Basta ver Coronado 2 milhões e tantos outros jogadores. Agora fica a questão, o Corinthians não gostou inicialmente da pedida, tá? E se o Carlos Vinícius não baixar, porque é mais de 1 milhão, tá? Não sei se chegar a 2, mas é mais de 1 milhão. Então, se ele não baixar a pedida, não vai ser jogador do Corinthians. É centroavante, é canhoto, é o perfil que o Dorival, né, sente carência no elenco, de um jogador de pivô, enfim, mas já passa dos 30, apesar que tem boa saúde física, mas é um atleta que precisa casar, né, bons números, né, com os bons valores também financeiros para que a negociação seja concluída. Então, o Carlos Vinícius foi realmente oferecido, está mais do que confirmado, mas pediu mais de 1 milhão de início, e aí fica difícil, né, do Corinthians aceitar essa proposta, né? Se tratando de Corinthians não fica tão difícil, vamos ver com essa diretoria, a gente espera que sim, tá bom? Dá sua opinião aqui, deixa o like, tá? Inscreva-se no canal, confere se você está inscrito realmente, dá uma olhada nas notificações e me fala o que você acha, né, de Carlos Vinícius. É um jogador que daria para pagar mais de 1 milhão, 1 milhão, menos de 1 milhão, ou não é nem para trazer? Quero sua opinião aqui embaixo, deixe o seu like. Vamos encerrar esse vídeo falando de quem? De quem? Biel, ele mesmo, tá? Vamos falar, né, do ex-jogador do Fluminense, ex-jogador do Grêmio, ex-jogador do Bahia e atualmente no Sporting de Portugal. O Corinthians, como eu já disse ontem eu trouxe em primeira mão, tá? As informações são exclusivas aqui no canal Café do Setorista. Ontem eu trouxe em primeira mão que o Corinthians teve uma proposta de 3,5 milhões de euros recusada, uma proposta que era para comprar 50% dos direitos econômicos do Biel. O Sport não aceitou e o Corinthians enviou uma outra proposta. Abaixo de 7, né, tinham me falado. Enfim, o Corinthians tentou alguma coisa. Agora o Corinthians envia, né, uma outra proposta, tá? Enfim, ou é a terra mesma, né? A gente nunca sabe, tá uma loucura essa questão do Biel. Mas uma fonte me disse o seguinte, e aí eu não sei se você vai gostar. O Corinthians, né, de forma proporcional, está aceitando realmente pagar os 7 milhões de euros, tá? Só que é da seguinte forma, o Corinthians enviou uma proposta abaixo de 7, tá? Mas não para comprar os 100% dos direitos econômicos do Biel. E é uma proposta acima de 3, tá? Acima de 3,5 que já foi recusada. Então, a gente trabalha aí com um valor de 6, um valor de 5 milhões de euros ou de 6 milhões de euros. Só que é o seguinte, é equivalente aos 7 milhões de reais, né, que foram pedidos aí pelo Sporting de Portugal, tá? Então, no geral, o jogador, se o Sport aceitar essa última proposta que o Corinthians fez, na verdade é isso mesmo, o jogador vai custar 7 milhões de euros. Só que o Corinthians vai, por exemplo, vai pagar 6, mas vai ficar com 80%, eu não sei exatamente como que está a divisão disso daí, tá? Mas o Corinthians tinha feito 3,5 para ficar com 50%, vai ser equivalente, né? Se o Corinthians, enfim, oferecer um pouco mais, vai levando as fatias maiores aí, é o que o Corinthians fez, né? Tá indo passo a passo para tentar fechar. Mas os 7,5 milhões de euros, agora sim, praticamente aí foram, né, aceitos pelo Corinthians. Por quê? O Corinthians não vai pagar 7 milhões de euros, mas vai pagar 6, por exemplo, e não vai levar 100% dos direitos econômicos do jogador, vão ser equivalentes. É a gente agora aguardar, né, para ver, né, como é que vai fechar esse negócio do Biel. E no Corinthians a confiança é grande, viu? Conversei com pessoas dentro, né, do CT Joaquim Grava, Parque São Jorge, a confiança é grande, até porque o Corinthians já chegou, né, no valor de 7 milhões de euros. Vai pagar menos, mas não é por 100%. O Sport ainda ficaria com uma fatia dos direitos econômicos do jogador. Agora é aguardar, tá? Se o Sport vai aceitar ou não. Enfim, e depois esperar que se o Sport bater o pé, não vão querer pagar ainda os 7. E quem paga 6, paga 7, meu amigo. E quem, enfim, vamos aguardar, tá? Mas deu para entender, né? O Corinthians ofereceu uma proposta acima de 3,5 milhões de euros, porque essa já foi recusada, eu falei ontem, e uma proposta equivalente aí aos 7 milhões de euros por 100%, mas o Corinthians
né, ofereceu um valor aí por uma fatia, né, de 70%, 80%, só que eu não sei exatamente o valor, se ficou entre 5, mas deve estar entre 5 ou 6 milhões de euros, né, imaginando que a de 3,5 já foi recusada por 50% dos direitos econômicos. Mas no geral, ele está custando 7 milhões de euros, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal e ative as notificações. E é isso aí, galera. O que vocês acharam das informações do Timão? Deixa suas opiniões nos comentários, ok, galera? E tem mais novidades aí do Corinthians. O staff de Roberto aguarda um movimento do Corinthians para discutir a renovação e valorização salarial do atacante. Em meio ao assédio do mercado internacional, mesmo aberto a estender o vínculo, o camisa 9 ainda não foi procurado pela diretoria para tratar do tema, o que tem causado incômodo entre seus representantes. A pressão por um reajuste ocorre em um cenário de saudade vinda de clubes da Premier League, além de Sport e Atlético de Madrid. Embora não exista proposta oficial até agora, o staff do jogador acredita que o Corinthians deveria se antecipar, deixando claro se pretende segurá-lo nesta janela ou não. E essas foram as informações de hoje, galera. Se você é corintiano, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa os sininhos das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom, galera? Até o próximo vídeo e vai, Corinthians!